No episódio anterior, os alunos da academia conseguiram derrotar Tulane, e assim ela pôde ser amiga de todos os alunos, e Flaming descobriu uma maneira extremamente perigosa para consumir todas as calorias que ganhou quando ficou viciada em docinhos. Então galera, o vídeo de hoje é um patrocínio da YouCine, uma plataforma de streaming que traz para você um vasto acervo de filmes, séries, novelas e muito mais. E é compatível com os dispositivos Android, Smart TVs e computadores. E com o plano Premium você obtém acesso à função de espelhamento, que permite transmitir o conteúdo diretamente do seu celular para a tela grande em 1080p e 4K. E está disponível em 3 idiomas, português, inglês e espanhol. E se você ficou interessado, eu vou deixar o link para download na descrição e no comentário fixado do vídeo. E se você quer assistir o episódio anterior, é só acessar a playlist que está aparecendo aqui agora. E já aproveita, se inscreve em nosso canal e curta o nosso vídeo. Blade recebe da sua médica a notícia que já recuperou aproximadamente 30% do seu poder. E cheio de esperança, ele pergunta ansiosamente se pode voltar a usar suas habilidades. No entanto, a expressão da médica fica séria e ela o encara nos olhos e explica que o que ela quis dizer é que se ele chegar a usar 30% do seu poder, ele pode ir de F. E enquanto Blade caminhava pelos corredores da academia, Claire o chamou e apresentou sua amiga Maria, uma garota muito tímida, e Blade a cumprimentou com um sorriso caloroso, lembrando que ela havia feito parte do Esquadrão Mágico durante a luta contra Tulane. E ele lembrou como ela tropeçou várias vezes durante o treinamento e acidentalmente atirou uma bola de fogo na direção errada. Tentando encontrar a palavra certa para descrevê-la, ele comentou brincando que ela parecia ser um pouco destrambelhada. E Maria concordou que realmente é bastante desajeitada, e Claire rapidamente mudou de assunto, mencionando que Maria tinha algo a perguntar a Blade. Com curiosidade em seus olhos, ele esperou a sua pergunta. Para sua surpresa, Maria perguntou se ele poderia eliminá-la. Já no refeitório, todos estão reunidos em torno de sua mesa habitual, e Maria começa a explicar seu pedido a Blade. Ela expressa seu medo de perder o controle, e se isso acontecer, ela quer que Blade a elimine, e ela confessa que não é totalmente humana. E a revelação choca a todos, e Blade percebe que ela é um demônio da noite, e Maria continua revelando que dentro dela reside uma poderosa besta mágica, e ela luta para conter os seus poderes assustadores dia após dia. E ao tentar compartilhar uma história de infância, ela acidentalmente quebra uma xícara de chá em sua mão, desculpando-se profundamente, citando sua incapacidade de controlar a própria força. Ela narra que desde a batalha contra Tulane, seus poderes estão ficando mais fortes, ameaçando dominá-la. Blade entende que isso aconteceu porque seus circuitos mágicos foram ativados ao tocar em outra besta mágica. E com tristeza, Maria revela que se ela for expulsa da academia, não tem para onde ir, pois seus pais não estão mais com ela, deixando-a sem uma casa para voltar. E dominada pelo desespero, Maria se sente compelida a encontrar uma solução para controlar os seus poderes. Para sua surpresa e alívio, cada pessoa na mesa, uma a uma, se levanta e expressa suas motivações, jurando ajudá-la. Já na área de treinamento, Blade pede a Jessica e Claire para ajustarem a barreira mágica para a proteção máxima. Claro que ele fez isso sem pedir autorização a ninguém. E Blade pede para Maria liberar todos os seus poderes, mas ela se recusa veemente, afirmando que precisa mantê-los suprimidos por toda a sua vida. E Flaming conta para Maria que teve um problema semelhante e mesmo com o método idiota de Blade, ele a salvou. E depois de testemunhar uma discussão acalorada entre Blade e Flaming, Maria decide confiar no julgamento de Blade e coloca seu destino em suas mãos. E com determinação, Maria começa a remover os limitadores dos seus poderes, explicando que cada um reduz sua força pela metade. Ela remove 2 limitadores dos seus braços e 2 de suas pernas, liberando um total de 16 vezes o seu poder anterior. E ao pegar o limitador do seu amuleto, ela revela que esse, por sua vez, restringe a sua força em 10 vezes, o que significa que sem nenhuma restrição, ela terá 160 vezes mais poder. E enquanto Maria descarta o amuleto, uma onda tremenda de energia emana do seu corpo. Confiando no conselho de Blade, ela permite que todo aquele poder a consuma. E em um instante, a outrora doce e tímida Maria se transforma em um demônio arrogante e imponente, exigindo que todos temam e se curvem diante dela. E ainda grita para que todos celebrem o nascimento do Rei Demônio com gritos de lamento e rancor. Sophie questiona se Maria é o Rei Demônio, mas Blade nega, embora perceba que o brasão em sua testa é parecido com o do Rei Demônio. E sem perder tempo, Flaming ordena Asmodeus para devorar a sua carne, permitindo que ela assuma sua forma mais poderosa. Mas apesar dos esforços de Flaming, o demônio a derrota facilmente. Sophie então pula nas costas do demônio e usa o poder do grande herói artificial, a gravidade suprema. O demônio fica sem poder se mover, enquanto Tulane dispara um rugido de fogo com todo o
seu poder. No entanto, o demônio segura aquele imenso poder com apenas 2 dedos e o devolve contra Chulain, a nocauteando instantaneamente. Blade ataca o demônio com sua espada ainda embainhada e o demônio menospreza por ele estar tentando capturá-la. E muito irritada com essa afronta, ela arremessa Blade para longe com uma rajada de poder e afirma que se ele não pretende eliminá-la, ela vai garantir que ele vá de F. Blade lança outro ataque implacável, tentando acertar vários golpes com sua espada, mas o demônio evita sem esforço todos aqueles ataques e o demônio então anuncia que é hora de revidar. Avisa Blade para não ser derrotado com apenas um golpe. Com isso, o demônio libera um poderoso golpe, o Raio Solar, e apesar da sua espada fraca, Blade consegue bloquear toda a força daquele ataque, deixando o demônio surpreso por ele ainda estar vivo. E naquele momento, Flaming aparece ainda cambaleando e com suas últimas forças ela pede para que Blade use sua espada. Asmodeus declara que isso vai contra sua vontade, mas é o desejo da sua mestra, e então ele vai considerar isso como um contrato de tempo limitado. O demônio comenta arrogantemente que essa espada é impressionante e antecipa uma batalha divertida a partir de agora. Porém, Blade adota uma postura séria, declarando que não está ali para entreter ninguém e que encerrará a batalha com apenas um golpe. Blade canaliza uma enorme quantidade de energia e Asmodeus questiona se ele pode suportar tal poder, e inabalável, Blade responde que ele é a espada de Flaming e encoraja Asmodeus a resistir corajosamente. Com isso, Blade libera uma habilidade poderosa, conhecida como Espada Demoníaca Sagrada, e o demônio arrogante bloqueia o ataque, reconhecendo que realmente foi poderoso, mas o sorriso do demônio, que exalava prepotência, foi rapidamente substituído por uma feição de desespero quando viu que a barreira que o protegia daquele imenso ataque começou a se quebrar, e se ajoelhando perante a pressão do poderoso ataque de Blade, o demônio exclamava perguntando quem diabos ele era, e encarando o demônio, Blade afirma que é apenas um cara normal, e no final Blade sai vitorioso, mas em seguida cai inconsciente. Blade acorda fortemente enfaixado na enfermaria. Quando ele se senta, sua médica corre para abraçá-lo, chamando de idiota por ele se esforçar tanto. Lágrimas nos olhos, ela revela que ele estava à beira da morte, e se ela não tivesse chegado a tempo, seria tarde demais. Ela o repreende por mentir, pois ele havia prometido nunca mais fazê-la chorar, e sentindo toda a preocupação de sua amiga, Blade a tranquiliza, dizendo que não fará isso novamente. Caminhando pelos corredores da academia, Blade encontra a demônio com quem lutou antes. No entanto, ela parece notavelmente diferente, sendo sociável e amigável com todos os alunos, e ao se aproximar de Blade, ela o chama de grande herói. Reagindo rapidamente, ele cobre a boca dela e com um sorriso ela confessa que já suspeitava de sua identidade e agora conhece a sua fraqueza. E quando Blade se refere a ela como Maria, ela interrompe, afirmando que Maria é uma personalidade diferente dentro dela, e ela então diz que ela não tem um nome. No entanto, conforme ela dá alguns passos, os outros alunos da academia a chamam de Mao. Blade e seus amigos vão conversar com o rei para esclarecer essas coisas. O rei revela que aceitou Maria na escola e conhece muito bem sua verdadeira identidade, e ele explica que a mãe dela era humana, mas infelizmente faleceu. Quanto ao seu pai, eles não sabem o seu destino, mas sabem quem ele era, o Rei Demônio. As pessoas mais próximas de Blade, que conhecem a verdadeira identidade de Mao, questionam se ela deve circular livremente pela academia, e Flame informa que o rei decidiu deixá-la livre, afirmando que assumiria toda a responsabilidade. E ao ouvi-los falar sobre ela, Mao se aproxima do grupo de Blade e revela que seus poderes foram suprimidos por um amuleto, tornando-a agora apenas uma garota comum. E Blade se pergunta por que todos a chamam de Mao, e Flame explica que é um nome que todos deram a ela. Mao sorri com orgulho e diz que permitem que a chamem assim porque ela é poderosa e generosa. E Chulain grita dizendo que os dragões que são os mais poderosos. Então Mao pede para que ela a desafie para uma revanche, e com muito medo Chulain rapidamente se esconde atrás de Blade, e quando o sinal toca para todos irem para a aula, Mao sai, expressando a sua ânsia por uma revanche contra Blade. Claire questiona por que Maria não apareceu desde o incidente, já que Mao é uma outra personalidade dela, expressando assim o seu medo de não encontrar sua amiga novamente. No meio da noite, Mao aparece na janela do quarto de Blade e o convida para o que os humanos chamam de encontro. Mas antes que Blade pudesse dar as suas aulas sobre o que é um encontro, ela o agarra pelo colarinho e o carrega pelo ar. Depois deles admirarem a lua por alguns momentos, eles se sentam juntos no telhado da academia e começam a conversar. Mao revela que tomou consciência da sua existência há 5 anos, e após assumir o corpo de Maria, poderia ter fugido, mas optou por ficar na academia por causa de Blade. Ela explica que bestas mágicas como ela sempre buscam força, e todo o resto pode ser desprezado. No entanto, ela se vê ligada por razões que ela não entende a Blade, já que ele ficou mais fraco desde a última batalha, e Blade confirma que só pode usar 15% do seu poder, e se ainda fizer isso tem risco de perder a vida. Mao decide que ela só deixará a academia depois de derrotar Blade, pois ela se sente atraída
atraída por ele, e ela admite que não compreende totalmente seus próprios sentimentos, mas chegou a uma hipótese. Bem coradinha, ela pergunta se Blade quer ser o seu companheiro. Confuso, Blade admite que não entende totalmente esse conceito, mas sugere que eles vão para o campo de treinamento e lutem até que ambos estejam satisfeitos. Mao gosta da ideia, mas explica que os seus poderes foram suprimidos e ela não pode remover o artefato de supressão sozinha, e se ela tentar, a consciência de Maria dentro dela irá resistir. E Blade pergunta sobre Maria, e Mao revela que Maria está escondida no fundo do seu coração, pois apesar de não parecer, existem sombras negras no coração dela. Ela era desprezada, temida pelos humanos, e foi obrigada a viver sozinha com a sua mãe, que acreditava veemente em seu pai. No entanto, Maria não conseguia fazer o mesmo. E após sua mãe se despedir, o coração de Maria se encheu de dúvidas sobre o amor de seu pai, porque ele abandonou o mundo humano. Mao acredita que ela nasceu para ajudar Maria a escapar dessa dor insuportável, e é por isso que provavelmente Maria não retornará. E sorrindo, Mao diz que contou tudo isso para Blade porque ele é muito mais próximo deles do que dos humanos. E alguns dias depois, uma jovem cientista mágica da academia chamada Elisa aparece, anunciando a todos que, de acordo com suas pesquisas, o artefato no pescoço de Mao não foi feito para suprimir seus poderes. Apesar da explicação, Mao insiste que os seus poderes estão de alguma forma sendo restringidos pelo colar, e Elisa explica que ainda não analisou totalmente o artefato, mas acredita que pode ser um gravador contendo uma mensagem de quem o entregou. E Mao conta que, com base nas memórias de Maria, o colar era uma lembrança da sua mãe. Mesmo sabendo que pode deixar de existir, Mao concorda que eles reproduzam a mensagem armazenada no colar. E enquanto Elisa começa o processo mágico para liberar a gravação, Claire diz a ela que talvez todos pudessem ser amigos se ela não tivesse que trocar de lugar com Maria, e com um sorriso Mao garante que ela não se preocupe, pois uma delas está destinada a desaparecer, e quem ficar com certeza será amiga de todos. E quando Mao abre o dispositivo, ela revela uma gravação do próprio Rei Demônio, falando diretamente para Emília, a mãe de Maria. Ela pede para que ela não o odeie por deixá-los para trás, mas um poderoso inimigo apareceu e ele precisa enfrentá-lo. Ela não quer que ela siga o caminho sangrento e diz a ela que uma nova vida está crescendo dentro do seu corpo, e se for um menino, seu nome será Ortos, e se for menina, Maria. Ele a instrui a contar à criança quando tiver a idade suficiente para entender que o seu pai faleceu. O Rei Demônio jura sobre o seu brasão satânico que mesmo que o seu corpo pereça, ele continuará amando sua família para sempre. E Mao confronta Maria do fundo do seu coração, que apesar de ouvir a verdade, ainda se esconde com medo. Mao se vira para todos e explica que naquele momento as duas lutam para ver quem sobreviverá. Com lágrimas nos olhos, Mao admite que parece que ela está prestes a ser destruída por Maria, e em profunda tristeza, despedindo-se do mundo que tão pouco viveu ou sequer entendeu, Mao pede a todos que gritem o nome de Maria. Logo em seguida, Maria assume o seu antigo corpo. Algum tempo depois, toda a academia testemunha um emocionante duelo simulado entre Blade e Maria. Quando Maria tira os óculos, Mao assume o controle do seu corpo e com um sorriso alegre declara sua intenção de derrotar Blade. E no final, Mao não desapareceu. Em vez disso, Maria desejou coexistir com ela, e esse é o futuro que ela desejou. E chegamos ao fim do episódio 5 desse anime, espero que tenham gostado. Se quiserem assistir algum episódio anterior, é só acessarem a playlist que está aparecendo aqui agora. E se você chegou até aqui e não é inscrito no nosso canal, se inscreva, você vai receber em primeira mão quando postarmos vídeos novos. E se esse vídeo mereceu seu like, já sabe, né? Manda aquele like brutão.